Quantas vezes você está do lado de alguém e você se sente sozinho? Quantas vezes você lembra de alguém que está do outro lado do mundo e só de lembrar desta pessoa o seu coração bate diferente? Esses dias eu estava gravando lá os programas para a TV Evangelizar, uma família igual a sua. Aí uma casa que eu fui, 38 anos de casados, 3 filhos, casaram mais vividos. Aí a mulher falou comigo assim: padre, só pode até achar engraçado, mas quando eu olho para meu marido hoje e ele fala comigo que me ama, até hoje eu sinto umas borboletas no meu estômago. Falei, graças a Deus. Ou seja, ela está perto de alguém que a faz sentir amada. Se você está perto de alguém onde não existe amor, essa presença física, ela não sacia em nada você. Meus irmãos e irmãs, Efésios capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5, 14. Vamos repetir juntos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E fala para quem está do seu lado: é no coração que está a vida e a morte. Isso, meus irmãos, eu gosto deste versículo, porque segundo a Bíblia, para estar morto, não é preciso morrer. Não é preciso parar o seu coração, o seu pulmão, os seus órgãos, para você ser declarado morto. Há muitas pessoas que já morreram, só falta deitar. Estão vivendo como um zumbizinho por aí, né? Um zumbi. E aqui está falando: olha, desperta, não durma, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas nunca tiveram tanto para serem felizes, e nunca vimos tantos infelizes como nós estamos nesses últimos tempos. Pergunte o seu vovô e a sua vovó como a vida era difícil. Quando eles eram pequenos, adolescentes, o que eles tinham? Não existia muita coisa que a gente conhece. Internet, celular, nada disso existia. O cinema muito simples, as roupas mais simples, carro não tinha tanto assim variedade, não eram possantes, mas as pessoas eram mais felizes, as pessoas eram mais unidas, as pessoas tinham um olhar positivo da vida. Hoje a vida se tornou bem mais fácil. Para você saber o tanto que sua vida é fácil, veja na sua idade a vida dos seus pais e a vida dos seus avós. E se você tiver vovô e vovó, pergunta para eles como foi a infância deles. Mais difícil ainda. Então, a palavra vem dizer que nós não podemos morrer, que nós nascemos para viver, e a vida acontece no aqui e no agora. Se você não acordar de manhã com esta ideia central: hoje eu quero ter um dia vivo, pode ser que você passe aquele dia e que você não o viva verdadeiramente. Santo Isidoro de Sevilha, ele tem um pensamento assim: aprenda como se você fosse viver para sempre, viva como se você fosse morrer amanhã. Ou seja, aprender sempre e não deixar nenhum dia passar como se fosse um adendo. Aí eu não gosto de tal dia, aí eu não gosto de tal hora do dia, aí eu não gosto de tal época do ano. E é exatamente aí que a vida está acontecendo. A vida tem sentido porque nós sabemos que vamos morrer. Não precisamos ficar pensando na morte, mas o sentido da vida vem que ela terá um fim. Então nós precisamos, nesse intervalo entre o nascimento e a morte, construir uma vida que vale a pena. Tem uma fábula muito bonita, que eu não a sei de cor assim detalhadamente, mas você a acha facilmente na internet. A fábula se chama Danos à Morte. Apareceu um mago numa pequena cidade, e ele pediu para a cidade chegar a um pedido só. Todos da cidade seriam contemplados com um pedido só. Deveriam pensar bem. Um deu uma sugestão, o texto é longo, ou do teu outra. Aí alguém disse assim: já sei, vamos pedir a este mago para que nós não morramos. É legal isso aí, bom, pode ser, todo mundo está de acordo? Nós não queremos morrer. O mago: concedido.
ninguém desta vila morrerá. Foi aquela festança. Aquela noite eles viraram comendo, bebendo, se alegrando. A morte não fazia mais parte. Só que os dias foram passando. As mesmas pessoas iam se encontrando. Como ninguém morria, ninguém nascia. As piadas ficaram velhas. Os quadros enfadonhos. Os poemas todos decorados. Não conseguiam fazer músicas novas, que cada um tinha a sua experiência. Depois de 100 anos, este mago aparece para saber como que estão as coisas. As pessoas estavam tristes, cabisbaixas, infelizes, e todas numa voz pediram para o mago. Aí que vem o título da parábola, né? Mago, dá-nos a morte. Parece que não. Se você estivesse nessa parábola, muita gente está pensando aí agora, não, mas se eu vivesse para sempre, eu não ia ficar achando ruim não. Eu ia renovar, ia passear. É porque a gente sabe que não vai. Não, claro que não, né? Mas se você assiste filme do Conde Drácula, né? Não é o vampiro brasileiro, não, o Drácula elegante, não é? Lá da Pensilvânia. Ele, quando conversa com alguém, ele se revela como Drácula, ele vai dizer o seguinte: eu trago comigo uma grande maldição. Aí as pessoas perguntam, qual é a maldição? Eu não morro. Aí as pessoas perguntam, mas eu queria ser também imortal. E Drácula responde, você queria ser porque você não é. Eu vivo há séculos. Todas as pessoas que eu já amei já morreram. Todas as pessoas que eu queria que ficassem comigo já morreram. A única coisa que eu peço é que eu tenha uma morte, que eu possa descansar desta vida de perda. E quanto mais a pessoa vive, mais pessoas ela vai perdendo ao longo do caminho. Por isso que adolescente jovem é muito festeiro, porque ao redor deles, a maioria tem aquela idade, então quase ninguém morre. Está todo mundo no auge da vida. Pega uma senhora já vivida, um homem já idoso, pergunta para ele quem ele já amou, ele já perdeu. Quanto mais se ama, mais pessoas você vai se despedindo. É por isso que nós precisamos olhar esta noite para a morte de uma outra maneira. A morte que me leva a esta vida que não acaba, e uma vida que não se enjoa. Deus, Ele é totalmente outro, todo dia, para continuar sendo o mesmo. A morte faz parte da vida. E a morte nos levará, não é uma outra vida, é a continuação desta vida. O céu e o inferno começam aqui mesmo. A felicidade que você está construindo aqui, ela será plenificada lá. A maldade que você escolheu fazer aqui, ela será plenificada lá. Não é uma outra vida, não é um outro começo, é uma continuidade desta vida. Nós estamos aqui de passagem para nos encontrarmos com o Senhor. E falando nisso, você tem que pensar o seguinte: você tem um olhar positivo ou um olhar negativo da morte? Se você olha para a morte, só a morte, não há olhar positivo nenhum. Mas se você olha para a morte olhando para Cristo, a morte tem um sentido. Porque na verdade todos nós sabemos que vamos morrer. Todos nós sabemos que para Deus nós devemos passar pela morte. Mas pergunta, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Já acontece essa historinha, mas vale a pena repetir que alguns não sabem. Tinha uma velhinha que morava numa fazenda, só ela, tadinha. Ela é viúva, o filho foi estudar. Ela tinha que ir fogãozinho de lenha. Ela não acostumou com fogão de gás. Tudo dela tinha que ser lenha. Então ela ia buscar aquele feixinho de lenha. Todo dia ela saía. Ela estava cansada daquela vida. Todo dia busca lenha, corta lenha, faz comida. Ela falava assim, prefiro a morte. No outro dia, prefiro a morte. No outro dia, morte. Numa tarde, mais ou menos assim, 6 e pouco, o sol já indo embora. Ela carregando o seu feixinho lá para a casa dela fazer um chá. Ela escutou assim, pss, pss, pss. E daí? Ela no meio assim da plantação de eucalipto, tinha um ser com capuz preto, uma roupa negra, uma fumaça assim nos pés, com a foice enorme, a mão era só um esqueleto. Aí uma mãozinha assim para ela, pss, pss. Ela falou assim, tô fora, o que é isso? O que é isso? Eu sou a morte, você vive me chamando, eu vim te buscar. Ela falou assim, ei boba, eu não te sabendo para você me buscar não, é você carregar o feixinho de lenha para mim. Fica chamando, quando vem, ninguém quer, né? Gente, sabendo disso, a pergunta que se faz não precisa responder não, responda para você. Um dia que você vive,
você conta um dia a mais ou um dia a menos de vida? Você conta positivo ou você conta negativo? Nossa, graças a Deus, hoje eu vivi mais um dia. Tem gente que olha no espelho e fala assim: ô, tragédia, menos um dia. A morte está mais perto um dia. Sabe quando que você vê se a pessoa conta para mais ou se ela conta para menos? Ainda como mentir não. Sabe quando? No aniversário. A pessoa que festeja o aniversário, a pessoa que gosta do dia que ela nasceu, e diferente da idade que ela tem, ela vai contando dias a mais. Eu quero festejar minha vida por mais um ano de vida. Quem não gosta de aniversário, é porque a pessoa diz: a cada ano eu estou ficando mais velha, porque na cabeça dela não é um ano a mais, foi um ano a menos, está diminuindo. A areia da ampulheta está acabando, o seu sino vai tocar, seu paletó vai abotoar, sua bota vai bater, não é não? Aí ninguém gosta disso. Como que muda isso? Mudando o olhar que nós temos da morte. Enquanto a nossa morte não chega, nós vamos assistindo a morte de quem a gente ama, até que as pessoas que nos amam nos darão também a Deus. Pode parecer uma coisa fria e dura, mas é assim que a vida é. A realidade, meus caros, é composta de dois mundos. Não existe um mundo só, existem dois mundos. Existe o mundo visível e existe o mundo invisível. Existe o mundo material e existe o mundo espiritual. Como que eu entro em contato com o mundo visível? Através dos sentidos, os 5 sentidos. É através desses sentidos que eu vou conhecendo o mundo visível. Como que eu entro em contato com o mundo invisível? Através da fé e através do coração. O mundo visível eu sinto tocando, vendo, provando, ouvindo, cheirando. São os sentidos. O mundo espiritual você não vai conseguir tocar, você não vai conseguir cheirar, nem ver, nem ouvir. Mas o mundo espiritual você sente. Uma pessoa que você ama muito e que já não está com você, ela não está com você neste mundo, mas ela está com Deus num outro mundo que nós não vemos, vivo lá e nós vivos cá. Só que nós não vemos, não podemos tocar. Mas pergunta a alguém que já perdeu um ente que ama muito, se essa pessoa deixou de amar quem já foi. Jamais. E tem casos que o amor aumenta. Aí que você nota como que essa pessoa na sua vida era uma pessoa insubstituível, uma pessoa única. Porque se a morte fosse o fim desta pessoa, com esta pessoa morreriam os nossos sentimentos por ela. Se morreu, acabou. Só que o nosso coração sabe, e não tem como entender, mas ele sabe. Há razões que a própria razão desconhece. O coração sabe que não é um tchau, um para sempre, é um adeus. E este adeus não é o adeus assim não, é o adeus. E se nós vivemos com Deus aqui, com Deus estaremos lá. Se os nossos estão com Ele, um dia nós vamos nos... Então é um tempo de saudade, é um tempo de ausência. E um dia, Jesus prometeu, toda lágrima será enxugada. E Ele nos dará uma alegria que ninguém poderá tirar. Está na palavra de Deus isso. Vale a pena seguir os mandamentos, vale a pena conhecer o Cristo, vale a pena nos preparar para esta outra vida. Nós não vemos, mas existe, invisível, espiritual, pela fé, pelo coração. Repita: só as pessoas que amamos morrem. Você já pensou nisso? Quem você não ama não morre, porque ela não existe para você. Você só sofre para quem você ama. E quem é que você ama? Quem existe para você. Se a pessoa não existe para você, a morte dela não te toca. Vou dar um exemplo. Você está assistindo o jornal, passa lá, caiu um avião na França, 236 mortos. A gente fica assustado, porque um avião que cai matou muita gente. Mas quem é que fica chorando? Quem é que perde sono, apetite, vai guardar lá a foto, todo mundo estava no avião, vai pedir uma miniatura do avião? Você não tem nem tio para isso. Caiu para lá, que tristeza, toca a vida. E tem gente que está vendo a notícia do avião caindo, está lá fazendo uma comidinha, está conversando com o marido, o menino está jogando videogame. É uma notícia a mais. Tudo muda se dentro daquele avião
está o seu melhor amigo, se está a sua esposa, se está o seu filho, se está um parente próximo, por exemplo. Por que que muda? Porque só morre quem a gente ama. Quando você vai num velório, um velório social. O que que é um velório social? Você conhece o parente, você não conhece quem morreu. Você vai não por quem morreu, você não conhecia. Você vai porque você conhece muito alguém que é parente desse falecido. Não tem sentimento quase nenhum ali. Você chega, meus sentimentos. Aí está lá a família, chorando, o pessoal. Você fica, claro, a gente vai ficar rindo, você fica assim, ó. Mas a sua condolência é por alguém que morre. Mas este alguém era alguém só para quem o amava. Ele não era alguém para você. Tanto que você está lá, fica lá uns 10 minutos, uma meia hora. Saiu de lá, entra no carro, vai trabalhar, vai comprar pão, vai para casa, vai ver filme, vai assistir novela. Não tem nenhum. Que a morte nos toca quando existe amor. Só que aqui eu quero mudar a moeda. Só as pessoas que amamos morrem. Porque quem nós não conhecemos e não existe para nós, ela nem existe. Como que ela vai morrer para nós? Porque a morte existe dentro de nós. Porque a morte real ela não existe. Porque Jesus nos dá a vida eterna. A morte existe dentro do nosso coração. Só que aqui eu quero dar um passo a mais com você. Só as pessoas que nós amamos é que não morrem. Porque elas existem para nós, elas morrem para nós, mas por causa do nosso amor, elas continuam vivas em nós. Você que está vivo está aqui. Você é continuidade dos seus avós, dos seus pais, da sua esposa, do seu marido, de um filho que você já entregou para Deus, de um amigo querido. Porque ninguém passa na nossa vida sem deixar algo e sem levar algo. Então quando eu continuo vivo, eu continuo trazendo em mim a memória desta pessoa que partiu. O amor é mais forte que a morte. Repita isso. O sofrimento que se sente é a prova de que a presença física não é o único tipo de presença. E uma frase que gosto muito e que me consola e espero que ajude você. A presença mais pobre é a física. Essa é a mais pobre. Tanto que Jesus deixou a sua presença total, a sua presença mais nobre, e não é a presença física. Quantas vezes você está do lado de alguém e você se sente sozinho? Quantas vezes você lembra de alguém que está do outro lado do mundo e só de lembrar desta pessoa, o seu coração bate diferente? Esses dias eu estava gravando lá os programas para a TV Evangelizar, uma família igual a sua. Aí uma casa que eu fui, 38 anos de casados, 3 filhos, casaram mais vividos. Aí a mulher falou comigo assim: padre, o senhor pode até achar engraçado, mas quando eu olho para o meu marido hoje e ele fala comigo que me ama, até hoje eu sinto umas borboletas no meu estômago. Falei, graças a Deus. Ou seja, ela está perto de alguém que a faz sentir amada. Se você está perto de alguém onde não existe amor, essa presença física, ela não sacia em nada você. Jesus, nós que comungamos, nós que acreditamos, nós que recebemos a bênção, nós não vemos o corpo de Jesus enquanto homem, mas nós sentimos o seu amor, nós recebemos a Eucaristia e nós saímos transformados. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus pergunta: crês nisso? Pergunta para Marta, pergunta para Maria, pergunta para mim, pergunta para você. Gente, chorar é normal, sofrer é normal, passar pelo luto é normal, não esquecer dessa pessoa nunca mais é normal e saudável. Que bom que você não esqueceu. Tem um filminho, eu não sei o nome do desenho, então vocês procuram o que vocês acham, mas é um desenho sobre a morte aos olhos dos espanhóis. É um desenho. E o espanhol acredita o seguinte, que no dia dos mortos, os mortos nos visitam, só que a gente não vê não. Então eles têm que acender uma vela e colocar os quadros da família já falecida e falar o nome. Aí o morto, isso é um desenho, aonde ele está, que é o céu, ele fica todo feliz, porque ele volta feliz. Quando é que o morto se sente mal? Quando ele é esquecido, ele vai desaparecendo, ele vai ficando transparente. O desenho é bonitinho. E existia lá um menininho que começou a ficar transparente. Aí o filme vai correr atrás disso, não é? Até que a família toda se recorda e ele volta a ter uma vida alegre no céu. Ou seja, quem ama não esquece. Repitamos:
Quem ama e lembrar é bom. Ruim é sofrer, mas o lembrar é bom. Lembrar que na sua vida passou alguém que te transformou, que na sua vida passou alguém que você transformou, e que o tempo desta pessoa terminou e que o seu não. Como que eu posso honrar alguém que já faleceu? Amando os que ficaram, sendo a melhor pessoa que eu posso ser para os que ficaram, porque é uma injustiça a pessoa que não ama quem ficou por causa de alguém que já partiu. Eu não amo mais ninguém, eu não confio mais ninguém, eu não tenho mais alegria. E geralmente ficaram amigos, ficaram filhos, ficaram parentes, ficaram pessoas que te amam. Então nós não podemos resumir a nossa existência na existência da outra pessoa. Mostre que você a ame sendo a melhor pessoa que você pode ser. Porque lá do céu, onde os nossos entes queridos estão, a alegria deles é a nossa alegria. A alegria deles é ver você vencendo, você feliz, você passeando, você viajando, você trabalhando, você estudando, você namorando, você construindo a sua história. Que a pessoa construa a história dela e ela fica feliz em ver você feliz. Nós pensamos o contrário. Tem gente que pensa o contrário. Eu não posso ser feliz, senão eu vou estar desonrando a minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, meu filho. Pelo contrário, quanto mais feliz você for, quanto mais realizado você for, quanto mais perfeito você realizar as suas obras, mais alegres estarão no reino dos céus os nossos entes queridos que já partiram. A sua alegria é a alegria deles. Por isso que aquela frase não é tão falsa assim. Não fica sofrendo tanto não, que você não deixando o seu ente querido partir, aonde ele também sofre. É nesse sentido, deste amor total de Deus que ele já está, querendo que você tenha esse amor total aqui. Devemos cuidar das pessoas que amamos. Repita. Bem fraquinho, hein? Devemos cuidar das pessoas que amamos. O que é cuidar? É ter cuidado. Olha, eu vou te emprestar isso aqui, mas toma cuidado. Não é o cuidado de toma cuidado, mas é o cuidado de zelo, de não deixar estragar, não deixar quebrar, não deixar perder a forma. Nós precisamos cuidar das pessoas que amamos. Infelizmente, tantos e tantos cuidam de quem já morreu. Não estou falando que é errado não, mas eu vou falar uma coisa que você vai entender onde eu quero chegar. Alguém me disse assim, não vou falar quem é, mas é de Divinópolis. Padre, falei, oi, a minha tia passa o dia dos mortos lá no cemitério. Falei, até aí tá certo. Ela limpa o túmulo, vou contar de quem não, limpa o túmulo, tira os matinhos, pinta de novo, leva a flor, arruma tudo bonitinho. Falei, até aí é uma das virtudes, cuidar, né, de quem já faleceu. Mas tem um problema, padre. Faleceu esse, tem mais 3. Dos outros 3, eu não quero saber não. Atrapalha, não há. Falei, peraí, então tem uma coisa errada. A pessoa está cuidando de quem já foi e ela está descuidando de quem ficou. Seria menos mal o contrário. Ela não gostar de cemitério, mas amar profundamente a família. Precisamos cuidar das pessoas que amamos, para que o dia que as entregarmos a Deus, não tenhamos remorso, tenhamos saudade e muitas lembranças. Remorso 0, saudade 15%, 85% boas lembranças. A lembrança te faz feliz, a saudade dói e o remorso corrói. O que mais dói não é a saudade nem a lembrança, é o remorso. Porque enquanto podíamos amar, não amamos. Enquanto podíamos abraçar, não abraçamos. Enquanto podíamos visitar, não visitamos. Aos que partiram, aquilo que lhes podemos dar é o amor aos que ficaram. Porque estes continuam precisando de nós e eles precisam do melhor de nós. Olha que interessante esse pensamento. A morte ensina-nos que o amor é perdoar mais do que vigiar, consolar mais do que ser consolado, partilhar mais que acumular, compreender mais que julgar, dar-mo-nós, oferecer o melhor de nós mais do que termos o que sonhamos. Se você não tem cuidado das pessoas que você ama, comece a cuidar.
Comece a visitar, mande uma mensaginha, una a sua família. Estamos aí chegando no final do ano, é momento de confraternização, mas é momento de mudança de vida. Faça algo que você nunca fez com a sua família. Eu ainda não sei o que eu vou fazer não, mas eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Põe na sua cabeça, esse ano, no Natal, na virada de ano, eu irei fazer com a minha família algo que nunca fizemos, ou algo que há muito tempo não fazíamos. Visitei uma senhora um dia desse, toda alegre. A casa toda já está pronta para o Natal. Papai Noel, árvore de Natal, presépio. Eu falei, mas que beleza, tudo tão bonito, tão novo. Falou, não, pai, é novo mesmo. Meu marido faleceu tem 10 anos. E ele adorava Natal. Nunca mais eu fiz Natal. Porque ele gostava tanto, eu fico lembrando. Mas agora eu ouvi umas coisas que eu entendi. Se ele gostava tanto, é aí que eu tenho que caprichar. É aí que eu tenho que celebrar, para manter a memória dele viva aqui em casa. E ela encontrou alegria em tornar viva a memória do esposo, a lembrança do esposo, o amor que ela tem pelo esposo. Precisamos fazer coisas que nunca fizemos. Quem sabe responder, responda para si mesmo. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Você lembra? Hoje é quarta. Qual foi o último dia que você fez algo que você nunca tinha feito? Se você não sabe responder, a sua vida está empoeirada. Tudo a mesma coisa. Entra semana, sai semana, cozinha, lava, passa, dorme, reclama, acorda. Tá a vida assim, ó. Nada diferente. Então vamos fazer algo diferente nesse Natal, nesse ano novo. Convidar quem amamos, dar, receber, levar alegria. Enquanto você está vivo, há esperança. Enquanto o seu coração está batendo, há esperança. Nunca perca a esperança de dar o seu melhor para as pessoas. Eu sempre digo, presente de Natal é lembrancinha. O verdadeiro presente é você dar o seu melhor para quem você ama o ano inteiro. O ano inteiro. Esse é o presente que as pessoas querem e que você merece também receber. Não é difícil compreender que os nossos sentimentos e gestos determinam a felicidade nesta vida e a felicidade eterna. Uma vez me perguntaram, padre, o que é o céu? Muito fácil, o que é o céu? Pensa no seu momento feliz, o momento que você teve felicidade. Vou pensar, acha um momento que você foi muito feliz. Ai meu Deus, achei. Está muito feliz? Estou muito feliz. Multiplica por 1 milhão isso aí. Opa! E isso não é 1% do que é o céu. Esse negócio é bom. O que é o inferno? Pensa o pior dia da sua vida. A pior coisa que aconteceu. Nossa senhora, é isso aqui. O que você está sentindo agora? Essa coisa ruim. Multiplica por 1 milhão. Vem Maria. Não é 1% do inferno. Então é para você ver que vale a pena buscar as coisas do céu. Buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Repousa em nós, calma e firme, a certeza de que a vida não se mede pela quantidade dos dias, mas pelo amor de que se foi autor e herói. A nossa vida não é medida por dias, semanas, meses e anos. A nossa vida é medida por amor. A pessoa que você já entregou a Deus, não fique contando quantos dias ela esteve com você, mas lembre o quanto amor vocês trocaram. É este amor que mantém essa pessoa viva. É este amor que sacia o seu coração. É este amor que lhe dá esperança de um dia amar de novo, de uma maneira plena, de uma maneira total, de uma maneira completa. Chorar a morte de um familiar ou de um amigo é a prova de que esta pessoa não viveu por acaso. A sua vida teve sentido e fez sentido para você. É o mesmo amor que nos deu alegria, a vida que nos faz agora chorar. Não desapareceu, continua vivo. Quem ama na vida, chorará a morte e amará a perda. Ficam as lágrimas choradas em silêncio, e o silêncio que ama. E finalizo lendo 2 frases. Preste atenção que é bonito. Afinal, a mesma morte que leva aos que amamos, também levará a nós. Será, pois, uma simples questão de tempo, até que possamos abraçar e beijar aqueles a quem agora disso a morte nos impede. Mas cuidado,
Se você não cuida dos que estão aqui, quando morrer e se encontrar com que o estão lá, ficará triste lá por causa de quem deixou aqui. Difícil. Está aqui, está triste porque tem gente lá. Se encontra com os de lá, está triste porque tem gente cá. Note que o nosso amor, ele tem que ser atemporal. Estamos aqui, amamos infinitamente os nossos que já estão lá. Chegamos lá, é uma questão de tempo para matar a saudade. De quem? Daqueles que nós amamos muito e que deixamos aqui. Eles não partiram com nós. Não é bonito isso? Quer dizer, se você está aqui, você ama quem já foi. Se você vai, você amará quem ficou. A nossa vida, ela envolve vida e morte. Então acaba que este mundo material e imaterial, vida, morte, luz e trevas, acaba que é uma coisa só. Acaba que é apenas uma questão de onde você está amando. Você está amando os daqui com saudade dos de lá? Um dia você amará os de lá com saudade de quem deixou aqui? Tudo que é de Deus tem um sentido maior. A Deus peço a confiança na eternidade do amor. A Deus peço que ajude os que neste momento sofrem a dor de uma perda. A Deus peço que continue a ensinar e a ajudar a amar com todas as forças que eu sou capaz. Repita comigo: Senhor, ajuda-me a amar com toda a força que eu sou capaz, a me doar, a me entregar e a entregar os que eu amo a Deus. Então note que essa palavrinha a Deus vale para todos. Quem já está com Deus, a Deus. Quem está do nosso lado, pertencem a. Então dê o seu melhor. E só para ilustrar como funciona a vida humana, gente, preste atenção nisso. Tudo que é mais custoso é mais gostoso. Tudo que você paga um preço e que você faz um processo para ter, quanto você tem, você valoriza mais. Não tem sentido nenhum, falava nisso, esse foi aqui no Frei Galvão, em você ser um campeão com um troféu comprado. Você chega numa casa aí que vende troféu, quanto que é esse troféu aí? R$200, eu quero esse. Primeiro lugar, você põe na sua casa. Qual o valor desse troféu? Ele tem preço, ele não tem valor, ele tem preço. Agora, se você treinou, se você acordou cedo, se você abriu mão de uma alimentação que você gosta, se você se esforçou, se você venceu a cãibra, se você venceu o cansaço, meu caro, aquele troféu de primeiro lugar, ele não tem preço, você não pagou nada para ele, você ganhou, mas você ganhou no seu suor. Então ele não tem preço, mas ele tem muito valor. Tinha num zoológico um elefante, que era uma elefoa, né? A esposa do elefante, que não é elefanta não, elefoa. E tinha uma cachorrinha, uma cadelinha. E as duas ficaram grávidas no mesmo dia. Aí a cadelinha falou assim: olha, elefoa, meus parabéns, você será mamãe. Ela levantou a trompa na cabecinha da cachorrinha: parabéns, você também será. Passados 60 dias, chega a cadelinha com 8 filhotinhos. Aqui, ó, elefoa, lindo seus filhos. E a cadelinha não viu nada. Passado 3 meses, volta a cadelinha com mais 6. Essa cadelinha está animada. Aqui, ó, mais 6. Aí ele foi: estou vendo. Passado 3 meses, mais 8. Você sabe, é assim. Aí a cadelinha olhou para ele e falou assim: ô colega, você tem certeza? Você está grávida, tá vendo? Você tem certeza que tem alguma coisa aí? Que até agora eu não vi nada. Eu já tive 3 crias, 8, 6 e 8. Você até agora não me mostrou nada. Não sei se você sabe, o tempo de gestação de um cachorrinho, uma cadelinha, são 60 dias, 62 dias. Sabe quanto tempo a elefoa gera um elefantinho? De 18 a 22 meses. Quem sabia, sabia. Quem não sabia, aprendeu. Pode dormir. A gente tem que aprender uma coisa todo dia. Aprendeu agora. O elefante aqui, que nós conhecemos, 18 meses.
aquele elefante africano, aquele maior, 22 meses. Olha o que é 22 meses. E o elefante ele vai girando. Só que a cadelinha falou com a lefoa, rindo dela. Ó, sei lá o que tem aí. Ele falou: cadelinha, o tempo de gestação é o tamanho do filhote. Você gera rápido e gera muito, mas é tudo muito pequeno. O meu demora, mas o dia que ele nascer, aqui no zoológico é uma festa. O dia que ele nascer, não haverá quem não o verá. E quando ele crescer, a terra tremerá debaixo dos seus pés. Aonde ele passar, todos os animais se afastarão, para que ele possa passar. Então, cadelinha, não é que eu não estou prenha, é porque quanto maior a realização, maior é o tempo de espera e de preparo. Se você tem visto gente do seu lado, muito facilmente, um trabalhinho aqui, fazendo isso ali, não se esquenta a sua moringa. Isso aí é tudo cachorrinho. Se a sua graça demorando, o dia que vier, meu filho, é um baita do elefante. E a sua graça vai mostrar para o povo o tamanho do seu Deus. E a sua graça vai fazer esse chão tremer, porque não é fácil. Você está construindo devagar. Não seja uma cadelinha safada. Seja uma elefoa comprometida. Ela sabe que dentro dela está sendo gerado algo. Gera dentro do seu coração hoje algo grande. Começa a gerar dentro da sua mente hoje algo grande, que demore 22 meses. Mas que quando vier, seja grande, seja firme. Que pela sua força de vontade, pela sua fé, pelo seu estudo, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, que o chão trema. E que as pessoas vejam, não demorou, caprichou. O cristão não demora, o cristão capricha. Deus não demora, Deus capricha. Amém? Agora olha para o seu lado, aquela cara de profeta assim, ó, e fala quando está do seu lado assim: se tua graça está demorando, é porque vem coisa grande por aí. Amém? Não está até gosto de esperar? Tudo que vem muito rápido, e tem gente que gosta mais rápido ainda. Aí que esse porquinho da Índia, desse tamanho, ó, que esse calanguinho, ninguém aguenta aquilo. Espera, quando acontecer, será grande. Vamos fechar os nossos olhos um instante. Peça ao Senhor esta noite que afaste do seu coração o medo da morte, o medo da sua morte e o medo da morte de quem você ama. Sim, Senhor, quantas pessoas que estão aqui esta noite não têm paz no coração, porque ficam pensando várias vezes por dia: ai, se meu filho morreu eu não aguento, sem o meu marido eu não vivo, se minha mulher morreu eu não aguento, sem a minha mãe e meu pai eu não dou conta. E isso domina a sua mente, isso está atrapalhando a sua concentração, a sua vida, a sua felicidade. Cura e liberta, Jesus, todo medo da morte, o medo de doenças, medo de acidente. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos cuidar. Ajuda-me, Senhor, a cuidar de todas as pessoas que eu amo e a viver bem o momento presente, amando as pessoas que estão à minha volta e entregando a cada momento as pessoas que já estão em Ti, para que não aconteça da minha hora chegar e matar a saudade daqueles que estão em Ti, ficar com saudade daqueles que eu deixei aqui. Senhor, nós não precisamos ter medo da morte, nós precisamos entender a morte. Para o cristão, morte é passagem.
passagem deste mundo visível para o mundo invisível, deste mundo material para o mundo espiritual. Purifica, Senhor, o coração de tantas pessoas sofridas, tristes, usadas e abandonadas. Ajuda, Senhor, como aquela elefoa, ajuda-nos a esperar a grande graça e o grande sonho que está sendo gerado dentro do meu coração. As pessoas podem rir do seu sonho, Deus te leva a sério. Diga para Deus agora, qual é o teu maior sonho? E por causa do seu sonho, as pessoas te criticam, riem de você, duvidam da sua capacidade, mas você precisa acreditar. Assim como aquele elefantinho, durante 22 meses, ele foi gerado. Quando ele nasceu, ele já nasceu grande, ele já nasceu pesado, ele já nasceu perante as outras crias, imponente. Assim acontecerá com a tua vida. Se tem alguém questionando você sobre a sua demora para se formar, para encontrar um emprego melhor, para descobrir o amor da sua vida, seja paciente. Nem todo mundo sabe que dá trabalho fazer nascer coisas grandes, excelentes e poderosas. Você está gerando no seu coração um sonho maior que um elefantinho. É por isso a demora. É por isso a tua oração, a tua crença, a tua fé. O mundo todo vai notar quando você der a luz ao seu sonho, porque ele virá à tona. Sonhos grandes fazem a terra tremer. Não duvide de Deus. Não duvide de si mesmo. Entrega ao Senhor os entes queridos que já estão com Ele. Os entes queridos falecidos, entrega a Deus. E as pessoas que você ama, que vivem ao seu lado, cuida delas, zela, abraça, beija, cheira, aperta, mas não deixe passar um dia sequer sem levar amor a quem você ama. As pessoas vêm e vão, mas o amor de Deus é eterno. O amor de Deus permanece. E é por causa disso que nós estamos aqui, porque cremos, porque esperamos, porque confiamos. E finalizamos como começamos. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti.